Olá! Pelos próximos minutos, vamos apresentar a vocês um pouco sobre o panorama da restauração no mundo, falando sobre a década da restauração e alguns dos programas globais e seus objetivos. Ao longo dos milhões de anos, a Terra foi se modificando com a evolução da vida e o avanço da civilização. A humanidade se desenvolveu, ocupou os espaços, crescendo e expandindo as cidades, alcançando vastos conhecimentos e formas inimagináveis de novas tecnologias. Porém, todo esse avanço nos trouxe diversas consequências negativas. O mundo está prestes a atingir o ponto de irreversibilidade deste cenário, e para proteger e deter a degradação dos ecossistemas no mundo, a Organização das Nações Unidas lançou o movimento global da Década da Restauração de Ecossistemas. Uma ação liderada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O programa contempla o período de 2021 a 2030 em consonância com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse é o período em que os cientistas identificaram como a última chance de evitar mudanças catastróficas, onde, somente com ecossistemas saudáveis, poderemos melhorar a subsistência das pessoas, combater as mudanças climáticas e deter o colapso da biodiversidade. Através da disponibilização de uma plataforma, governos, empresas do setor privado, organizações não governamentais, sociedade civil e comunidades locais com foco em povos indígenas, mulheres e jovens podem se envolver, se conectar, encontrar os projetos, estabelecer parcerias, financiamentos para expandir as iniciativas de restauração, abrangendo todos os ambientes, sendo eles florestas, oceanos e costas, áreas urbanas, água doce, turfeiras, terras agrícolas, montanhas, campos, matagais e savanas. Hoje, pelo mundo, existem diversos programas locais, regionais, como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica aqui no Brasil, mas também existem diversos programas globais, dos quais falaremos um pouco agora. Entre eles, existe o Bond Challenge, que é a maior iniciativa voluntária da restauração florestal da paisagem, englobando diversas outras iniciativas anteriores e possui a meta global de restaurar 350 milhões de hectares até 2030. Ainda foram criados outros programas em escala global, como a Parceria Global para a Restauração de Floresta e Paisagem, a Iniciativa de Restauração do Fundo para o Meio Ambiente Global e a Iniciativa da Restauração Global, do WRI. Também existem outros programas e redes voltados para outros ecossistemas que não florestais, como a International Coral Reef Initiative para preservar os recifes de coral, a Global Mangrove Alliance voltada para manguezais e a Global Peatlands Initiative para proteger e conservar as turfeiras, que armazenam grande quantidade de carbono. No continente africano, diversos programas supranacionais para a restauração foram implantados, com destaque para o Africa's Great Green Wall, ou a Grande Muralha Verde da África para o Saara, ou a Iniciativa do Sahel, como uma metáfora para um mosaico de atividades de restauração sustentável e o desenvolvimento rural formando uma parede verde na região. Também existe o AFR-1000, o African Forest Landscape Restoration Initiative, um esforço liderado pela União Africana para restaurar 100 milhões de hectares de terras até 2030. Na Ásia, existem grandes programas nacionais de países como a China, a Índia, Coreia do Sul e Indonésia, bem como ações organizadas regionalmente, como a Estratégia Regional e um Plano de Ação para a Restauração de Florestas e Paisagens, da Comissão Florestal da Ásia-Pacífico, que tem meta de restaurar 150 milhões de hectares na região, e a Resolução Astana, que reúne 6 países da Ásia Central com meta de restauração de 2,5 milhões de hectares. A Europa, o Cáucaso e a Ásia Central lançaram a ECA 30 em 2019, com o objetivo de restaurar 30 milhões de hectares e acelerar o progresso nas metas e prioridades nacionais, atraindo financiamentos, fornecendo acesso e suporte técnico e facilitando intercâmbios de aprendizagem regionais e internacionais. O compromisso de Agadir reúne iniciativas de 9 países do Mediterrâneo e é coorganizado pela FAO e pela União para o Mediterrâneo, com meta de restaurar 8 milhões de hectares. Também existe o Centro Europeu para a Restauração do Rio, que é uma rede para promover a restauração ecológica de rios em toda a Europa. Já na América Central, existe a Comissão Centro-Americana de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que despertou o interesse regional da restauração e o desenvolvimento
com o Sistema de Integração da América Central, ou SICA, que agrupa a iniciativa de países da região. E quando se fala em continente americano, temos a Iniciativa 2020, que conta com a participação de governos, estados, instituições financeiras e sociedade civil de 17 países da América Latina e Caribe. Essa iniciativa atualmente possui a meta de restaurar 50 milhões de hectares de ecossistemas até 2030, correspondendo a aproximadamente 1/4 da área disponível para restauração na América Latina e Caribe, segundo análises realizadas pela IUCN e WRI. Essa iniciativa visa gerar benefícios econômicos de 23 bilhões de dólares nos próximos 50 anos e pode gerar ainda uma redução de 60% dos gases de efeito estufa até 2050. Um dos países aderentes da Iniciativa 2020 é o Brasil, que sozinho assumiu a meta para a restauração de ecossistemas em 12 milhões de hectares de florestas. Apesar de termos citados vários planos e metas que ainda se estenderão por alguns anos, já existem pessoas restaurando. No Brasil, por exemplo, já foram mapeados 74 mil hectares em restauração na Mata Atlântica e 113 mil na Amazônia. Porém, ainda temos muito o que avançar. Então, tendo em vista tudo aquilo que a gente viu ao longo do trabalho, a quais conclusões podemos chegar? Como vimos ao longo do trabalho, as Nações Unidas definiram o período entre 2021 e 2030 como a década da restauração dos ecossistemas. Porém, apesar dos diversos programas globais dos quais falamos um pouco, quando consideramos escalas mais amplas, não existem muitos meios sistematizados para o monitoramento dessas áreas, para avaliar os objetivos e para saber se os projetos estão ou não gerando os benefícios esperados. Se os projetos de restauração forem inefetivos, não apenas estaremos desperdiçando recursos, mas também poderemos estar causando mais mal do que bem ao ambiente. Assim, precisamos desenvolver e colocar em prática estratégias transdisciplinares para a restauração. Primeiramente, devemos proteger os ambientes que ainda não estão destruídos. Depois, a gente precisa ser capaz de identificar o que já funcionou em outros projetos e entender como isso pode ser aplicado em escalas maiores e menores. Também devemos adotar práticas de restauração que permitam que aprendamos e melhoremos com os resultados, ancorando as decisões após a avaliação completa dos riscos, dos benefícios e das incertezas. Precisamos considerar o conhecimento das populações tradicionais que habitam os diferentes ecossistemas, necessitamos aplicar os conhecimentos sobre a microbiota do solo e seu papel fundamental na restauração. Precisamos fornecer treinamentos práticos específicos para todos os envolvidos em projetos, entre várias outras coisas, visando sempre a parceria entre a ciência, os atores políticos e aqueles que realizam a restauração na prática. Assim, se os esforços forem coordenados entre os diversos níveis envolvidos em todos os processos relacionados à década da restauração, não teremos apenas um experimento de alto risco e investimento em 10 anos, mas sim teremos chances excelentes de fato, realizar a restauração dos ecossistemas a nível mundial.